E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para você que não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você aprende mais sobre análise gráfica, você aprende sobre a análise do preço, você aprende como interpretar o gráfico de uma melhor maneira possível, para que você entenda, compreenda o movimento, entenda a lógica, razão na situação para que você consiga fazer o quê? Uma entrada com mais perfeição, com menos risco. Como agora, estou entendendo o gráfico fazendo um padrão de continuação aqui, se ele continuar ali naquela região eu vou seguir com ele. Por quê? Porque o padrão que ele demonstra aqui é um padrão de continuidade de movimento. Quando nós começamos a estudar análise gráfica, inclusive eu vou até aproximar para você ver. Quando a gente começa a estudar análise gráfica, a gente entende o gráfico como um todo. Então eu analiso todo o gráfico se movimentando, junto a regiões, como a tendência se comporta e mais os padrões de vela, analisando também o filtro, que é um volume. Então, quando você aprende como usar a análise gráfica a seu favor, você começa a entender que existem alguns padrões, ou seja, o padrão gráfico. E todas as vezes que você aprende o padrão gráfico, com esse padrão gráfico você pode aprender a operar opções binárias, porque isso vai ficando claro, cada vez mais claro, cada vez o movimento vai ficando mais claro para você. Como agora, minha entrada, acabei de fazer uma entrada. O que eu vi? Gráfico saindo de região de fundo, buscando o topo, vi aqui ó, padrão de candle deixando continuidade do movimento para que o gráfico pudesse continuar e buscar no mínimo essa região. Ele tem essa região de alvo, ele tem essa região de alvo, então eu começo a entender o gráfico em forma de padrão. Quando você começa a ver o gráfico em forma de padrão, você começa a fazer uma leitura dele. E essa leitura te proporciona fazer o quê? A saber ler o gráfico, a saber interpretar o gráfico, a entender como operar opções binárias, a forma correta de operar opções binárias, conforme você avança nos estudos da análise gráfica. Por quê? Porque você vai aprendendo setor por setor. A análise gráfica é um conjunto de padrão gráfico. É o padrão gráfico que ele acontece no gráfico como um todo, é um padrão gráfico que acontece em regiões, é um padrão gráfico que acontece na tendência, é o padrão gráfico que acontece na vela, é um padrão gráfico que acontece no volume. Quanto mais você aprofunda nesses setores, mais conhecimento na análise gráfica você tem. Compreendeu? Por exemplo, como essa entrada aqui, eu poderia usar um padrão de vela? Sim, inclusive eu deixo aqui ó, este book inteiramente grátis para você fazer download, que você encontra no meu canal do Telegram. Canal do Telegram que está aí no rodapé do treinamento, aliás, do treinamento, ó, no rodapé do vídeo, ou aí no banner do canal. Então você vê aqui, ó, Treinamento Hunter, tá? Cuidado com perfis falsos. A única coisa que eu posto no treinamento aqui no canal é o resultado dos alunos e os links das aulas do YouTube, tá? Então você pode entrar aqui no canal do Telegram, chamado Treinamento Hunter, e mensagem fixada, clicar ó, e vai abrir os links para você fazer download, tá bom? Você fala assim, ah professor, não achei, não consegui achar, dá uma força. Você pode entrar no meu Instagram, me seguir lá, que eu respondo só quem me segue. Você vê aqui resultados dos alunos. E aqui ó, você vê o link sobre o treinamento, inclusive lá embaixo tem o link do meu WhatsApp, do meu Telegram pessoal. Você pode entrar em contato caso tenha alguma dúvida que não consiga resolver, tá bom? Lembrando que eu vou responder quem me segue, tá bom? Então me segue lá no Instagram, aí via direct você pode fazer algumas perguntas para mim, inclusive lembrando que está com uma super promoção. Caso você tenha o interesse de aprender aquilo que você não aprendeu em meses e anos e você quer acelerar o seu conhecimento, será bem-vindo, tá? Para de entregar dinheiro para a corretora, vai estudar. Para de ser um trader oba-oba e vai estudar que você ganha mais. Ó, acabei de fazer uma entrada aqui. Você viu como o candle jogou rápido a hora que eu fiz a entrada? Por que eu fiz a entrada? Porque eu entendi ali
que o gráfico chegou na região de resistência, ele fez um piercing, um padrão de candle, um piercing de baixa, chamado piercing, é isso mesmo. Você tem lá naqueles 16 padrões que eu mais utilizo, você tem esse padrão. Então ele fez um piercing ali, não é um engolfo, é o chamado piercing de baixa. E a hora que eu abri o gráfico, dentro daquilo que o gráfico me mostra agora, ó, exatamente do jeito que eu estou vendo, eu vejo uma continuação de movimento daquela queda. Por quê? Porque ele está numa região de oferta. Esse padrão gráfico que acontece toda hora, você também é capaz de aprender de forma fácil, simples. Tá lá, ó, entrada perfeita. Mas por quê? Ó, além de ver o gráfico como um todo, o que eu fiz a minha análise aqui? Quando eu abri o gráfico, eu vi o gráfico como um todo, né? Então, quando eu vi o gráfico aqui como um todo, eu entendi como ele está trabalhando. Depois eu vi a região que o gráfico chegou aqui. Depois eu vi como a tendência veio trabalhando no gráfico. Eu vi o padrão de candle, que eu falei de piercing. Eu vi o volume fazendo exaustão nesse movimento. Ó. O volume fez exaustão nesse movimento e depois fez força de venda no volume. Ou seja, ele praticamente disse assim para mim: Cadu, pode entrar na continuação do movimento. Aí você fala assim: poxa, Cadu, mas como você conseguiu raciocinar tão rápido tudo isso e ver tudo isso? Isso é treino, é técnica, é tempo de tela, é estudo. Por isso que essa história de tocou na linha, entrou, você até acerta uma, duas, depois acaba que dando tudo errado. Enquanto você não entender que o gráfico trabalha em padrões, ele faz formações de padrões, mostrando para você um padrão gráfico em movimentação, onde você pode fazer correções ou continuidade dos movimentos, que você pode utilizar tanto o suporte e resistência como tendência a seu favor na hora de fazer as suas aplicações. Isso tudo funciona num contexto gráfico. Então, fazendo essa leitura de gráfico dentro desse contexto gráfico, você consegue compreender a melhor oportunidade para fazer uma entrada. Compreendeu como que é feita a análise? A análise é feita assim. Quando eu abro um outro ativo aqui, por exemplo, ó, o euro dólar apareceu de novo aqui para mim. Vamos dar uma olhada nele, né? Olha o que ele está fazendo aqui. O que ele está fazendo aqui? Ele está trabalhando uma continuação de movimento. Ele pode vir buscar essa região? Aparentemente não, né? Aparentemente ele está travado aqui, ó. Não está tão claro. Então vamos abrir um outro ativo. Euro JPY. Fizemos uma entrada em Euro USD, em AUD JPY. Agora estamos no Euro JPY. O que o Euro JPY me mostra aqui? O Euro JPY me mostra sim um padrão gráfico, porém não tão claro, né? Ele está longe das situações para serem resolvidas. Por quê? Eu vejo uma situação aqui, ó, só que esse pavio já foi lá em cima. Eu vejo uma situação aqui, só que esse gráfico está longe para chegar naquela região. Aí ele mostra a força de queda aqui, porque ele está segurando naquela região. Ou seja, eu posso fazer uma venda ali? Vou fazer uma venda, tá? Por causa da volatilidade, o que acontece? O gráfico pode me travar aqui, ó, por causa da volatilidade. Mas eu acredito ainda na força do movimento. Eu acredito na força do movimento. Então, o que eu penso? Que ele pode romper ou parar ali com o candle naquela região. Para buscar o quê? Este fundo aqui. E por que eu enxergo isso? Porque eu estou vendo um padrão gráfico. E com esse padrão gráfico você pode aprender a operar opções binárias. Eu vejo um padrão gráfico em um contexto gráfico. Fazendo uma leitura desse gráfico, eu entendo o que a tendência quer fazer, o que ela quer continuar, o que ela corrigir, o que ela quer corrigir. Eu entendo o que o candle me mostra para fazer uma entrada de continuidade ou onde ele pode corrigir. Então tudo isso, gente, é uma leitura do gráfico que eu faço, ó. É uma leitura do gráfico que eu faço. Sabendo que ele poderia vir aqui até aqui ou aqui. Tá lá, ó. Entrada perfeita, perfeita. Cadu, como que você é capaz de, em poucos minutos, você chegar, entrar em Euro USD?
fazer uma entrada de continuação. Olha só, entrada de continuação. Esses dias um rapaz falou assim para mim: ah, Cadu, você só faz entradas de correção, né? Correção de tendência ou continuidade de tendência, assim como reversão de tendência. Então, ó, isso aqui é uma continuidade de tendência. Essa entrada aqui é uma continuidade de tendência. E essa entrada aqui, ó, é uma continuidade de tendência. Você reparou que eu usei a mesma técnica nas 3 entradas? Por quê? Porque eu abri o gráfico aqui, percebi que o gráfico está volátil, movimentações muito rápidas, muito pavio, ou seja, o gráfico me mostra como eu devo operar. Quando o gráfico ele está assim, eu trabalhar correções se torna um risco maior. Então o que eu sempre vou fazer? Eu vou sempre trabalhar a favor da tendência, eu sempre vou trabalhar a favor do gráfico, quando o gráfico está com movimentações muito rápidas, fazendo o quê? Os candles deixando muito pavio. Ó. Tá vendo isso aqui? Tudo isso aqui é indecisão. Ele se movimenta em tendência, mas com indecisão. Olha essa região. Eu não sei se continuo, não sei se eu subo. Então você tem que ter esse feeling de entendimento do gráfico, de saber como é que o gráfico está trabalhando, para você compreender uma melhor opção de entrada. Nessa melhor opção de entrada, você acaba fazendo o quê? Tendo esse entendimento. Então, o padrão gráfico ele vai acontecer toda hora. E eu vou até fazer uma tela preta aqui para você entender. Ó. O padrão gráfico ele vai acontecer toda hora. E como é que eu entendo esse padrão gráfico? Como que a gente opera opções binárias? Padrão gráfico. Como assim, Cadu, padrão gráfico? O gráfico ele tem um padrão geral do gráfico, assim como os setores. Que setores? Os setores da região, os setores da tendência, os setores de velas, né, que eu não gosto muito, mas são os candles, e também o volume. E o que isso ajuda a nós a entendermos os gráficos? Todas as vezes que você entende esse padrão geral, entende o que a região está fazendo, entende o que a tendência faz, entende as velas, você começa a entender o que? Como ler o gráfico. Porque o gráfico se torna claro para você. Então você aprende como saber ler o gráfico. Aí, sabendo ler, entendendo o gráfico, você aprende o que? A interpretar o gráfico. O que te leva a tudo isso? A ser o quê? A como ser consistente. Como ser consistente. Ou seja, você não tem como chegar diante do gráfico e falar assim, eu quero ser consistente. Não. Você tem que saber como ler o gráfico, como saber ler o gráfico, como interpretar o gráfico, como analisar os gráficos, como analisar os gráficos. Hoje mesmo, agora pela manhã, um rapaz lá da Europa entrando em contato comigo, falando para eu dar umas diretrizes para ele aprender a ler o gráfico. O que adianta eu dar diretrizes? Eu falei para ele, você tem que estudar, você tem que se aprofundar em análise gráfica, você tem que aprender como analisar os gráficos, você tem que aprender a ler o gráfico, saber ler o gráfico, interpretar o gráfico, para entender como ser consistente. Porque quando você junta, você entende e você começa a fazer isso aqui, sabe o que acontece? Você vai entender qual é, vou até escrever aqui para você não se perder, a forma correta de analisar os gráficos. Sabe por quê, gente? Existe um passo a passo. Existe um passo a passo para você entender o gráfico. É isso que eu não entendo. Às vezes algumas pessoas falam assim, padrão gráfico, tá. Como é que eu vejo um padrão gráfico? Eu estou falando aqui para você como é que você vê. Você vê o padrão gráfico de uma forma geral.
depois você vai no padrão gráfico em região, depois você vai no padrão gráfico em tendência, depois padrão gráfico de velas e padrão gráfico de volume. Todo esse padrão gráfico vai formar para você o que? Um contexto de gráfico. Que contexto que é esse? Um contexto padrão de gráfico. O que o contexto de padrão de gráfico é capaz de te mostrar? Por que você sabe que é um padrão de contexto de gráfico? Porque você sabe analisar o gráfico, você sabe como ler o gráfico, você sabe interpretar o gráfico e você já está sendo consistente. Por quê? Porque você sabe a forma correta de analisar o gráfico. Então existe um passo a passo. O padrão gráfico, que eu estou falando aqui de forma geral, ele tem que estar ligado à região, assim como região ligada em tendência, tendência ligada às candles ou velas, e isso ligado ao volume. Se não tiver uma ligação entre esses setores do gráfico, o que acontece? Não tem entrada, não tem região, não tem tendência, não tem vela, não tem volume a ser lido. Ou seja, não existe o quê? Não existe lógica, não existe razão. E é por isso que você acaba tomando loss quando o gráfico está cheio de pavio, quando o gráfico está volátil. Por quê? Porque você chega no gráfico aqui, você não tem paciência de aguardar o momento correto da correção, ou não tem paciência de aguardar o momento correto de fazer a continuidade do movimento. E isso eu estou falando para você que conhece análise gráfica. Então, se a análise gráfica já te ensinou a ler setor por setor, a saber como continuar o movimento e a saber como corrigir o movimento, você tem que ter o quê? A habilidade, paciência e disciplina para fazer a entrada no momento certo. Eu canso de falar, já falei milhões de vezes aqui, que o mercado ele tira o dinheiro da mão dos impacientes e entrega na mão dos pacientes. E aí tem gente que chega em contato comigo e fala assim, Cadu, eu tô lá no canal do Telegram, eu vejo o seu canal do YouTube, eu entro lá no seu Instagram, eu não consigo acreditar como os alunos têm tanto resultados positivos, eu não consigo acreditar como os alunos consistente daquela forma, porque eu não consigo. Essas pessoas que falam isso para mim são seguidores aqui do YouTube. Pode ser você, uma pessoa que está aí há tempos tentando estudar os gráficos e não consegue sair do lugar. E eu sempre falo para elas o quê? Você conhece a dedicação do aluno? Você sabe o quanto ele estudou, o quanto ele ralou para chegar ali? Quando ele conhece um método que ajuda ele a estudar, quando ele conhece uma forma de estudar, um passo a passo para que ele venha a aprender de forma correta, e ele tem força de vontade de aprender, ninguém segura ele. Por isso que eu trago os resultados aqui dos alunos, para você entender. E olha o porquê que eu gosto de trazer, para você entender os testemunhos. Porque às vezes você está aí, você está enroscado na vida porque quer. Olha isso aqui, Professor Cadu. Fala, professor Cadu. Esses 2 meses de treinamento, Hunter, me fizeram bem. Não imaginava o quanto eu estava intoxicado por dezenas de oba-oba por aí. Olha isso, Por que ele está dizendo isso aí? Porque ele só aprendeu lixo. Só aprendeu lixo. Não aprendeu nada, só foi enrolado no conteúdo. Olha, quase 2 anos intoxicado. O que ele está querendo dizer que ele está intoxicado? Ele só ingeriu conteúdo lixo. Eu falo lixo para você entender. Eu gostaria de falar outras palavras, mas eu acho que você não é obrigado a ouvir. E eu também não sou uma pessoa dessa índole de ficar falando isso, palavrões. Mas, porém, contudo, todavia, quando eu falo lixo, você entende que lixo é toda espécie de coisa ruim. Ou seja, ele está falando aqui que durante 2 anos ele foi intoxicado por conteúdo ruim. Na medida em que vou caminhando, porque ele está há 2 meses no treinamento Hunter, eu vou me purificando. Olha que testemunho lindo. Conforme eu vou caminhando, eu vou me purificando. Os oba-oba, eu parei de seguir há meses. Quem são esses oba-obas? Esses vendedores de ilusão, né? Aí ele diz assim, só sigo o treinamento Hunter. Aqui o assunto é sério e profissional. Olha o testemunho do aluno. O senhor apareceu em boa hora, pois eu estava quase virando mais um zumbi das operações binárias. Gratidão, professor Cadu. E aí ele mandou resultados e manda resultados.
O que eu quero dizer com isso, gente? Você viu que ele estava falando, eu estava virando mais um zumbi. Por quê? Porque o que tem de gente por aí perdida, tomando loss atrás de loss, entregando dinheiro para a corretora, não sai para o lugar, frustrado, achando que isso não presta, que isso ele não vai levar a lugar nenhum. Mas porque aprendeu de forma errada. Porque não aprendeu a forma correta de analisar os gráficos. Por isso que eu estou falando aqui. Quando você entende o padrão gráfico, e o padrão gráfico que eu falo são de todos os setores, assim como de uma forma geral, você consegue operar opções binárias. Você aprende como operar opções binárias, mas você tem que aprender de uma forma correta. Aqui, como o aluno está relatando, 2 anos. Esses alunos aqui que eu estou trazendo são todos alunos novos, tá? Olha aqui a sequência do aluno. Ó. Esse é o resultado das aulas e olha que eu fico dias e semanas sem operar. Mas o estudo eu revejo sempre, tá vendo? Por quê? Ó, o aluno ele está estudando, ele está começando. Olha os resultados. Ainda estou em 28% do treinamento nesses 2 meses. Eu não tenho pressa de aprender, devagar e sempre com entradas de 1 numa conta de 20. Sonhe grande, comece pequeno. Tá vendo a mentalidade do aluno? Ó, e ele mandando aqui, ó, entrada positiva. Ele está aprendendo. É isso que você tem que ter na mente. Existe um processo de aprendizagem que você tem que superar isso. Você tem que sair do lugar. Eu sempre falo, você tem que sair do ponto A para ir para o ponto B. E isso é uma superação pessoal. O aluno aqui, ó, está fazendo da forma correta, devagar, com entendimento, sabendo o que faz no gráfico. Esse aqui é o Rodrigo. Ó. Bom dia, Cadu. 2-0 hoje já está bom. Gráficos com lógica, um pouco embolada. Tá bem volátil hoje, com muito pavio. Então a lógica não está tão clara, né, Rodrigo? Não está tão clara. Mas quem é Hunter espera o momento certo. Olha aqui ele falando, ó. Parece que eu combinei com ele, né? Obrigado pelos seus ensinamentos, Deus abençoe. Você viu que eu fiz ali 3 entradas, 3 trades certinhos, 150 pila de dólar ali. Já fiz o que eu tinha que fazer na minha sessão, pronto. Por quê? O gráfico muito volátil, muito pavio. Agora dá uma olhada do Rodrigo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15, uma sequência de 15 entradas aqui sem loss, ó. Ele fez tudo isso hoje? Não, ó. Hoje ele só fez 2-0. Você entendeu o que é gerenciamento e se manter constante no mercado? É saber operar, gente. Saber operar não é só apertar 200 vezes o botão. Não é isso. Olha isso aqui o Wagner, ó. 11-1. Olha aqui, o loss está aqui, ó. 11-1. Bom dia, mestre Cadu. Tudo bem? Análise gráfica, Hunter é vida. 11-1. Tá lá, ó. Que Deus te abençoe sempre com muita paz e saúde. Peguei uns bons trades. Com certeza, né, Wagner? Olha aqui, o outro aluno, ó. Esse aqui é o Thiago. O Thiago ele entrou no treinamento, só aprendeu lixo por aí, fez curso lixo por aí. Aí ele chegou para mim e falou assim, Cadu, eu nunca mais vou quebrar um capital, porque eu entendi a mensagem que você trouxe. E ele manda a mensagem para mim sempre dizendo isso. E ele falou que ia começar devagar novamente, ia realmente estudar da forma correta para aprender como se faz. E tá aqui, ó, Thiago mandando resultado, ó. Boa tarde, professor. Tá lá. Como eu disse ontem, eu não irei quebrar mais a banca, né, o capital. Estou me gerenciando 6-1 hoje e vamos voltar aos estudos. Muito obrigado pelos ensinamentos. O que é isso? Conhecimento. Olha aqui o aluno, ó. Professor Cadu, mais um dia de meta batida e ele me manda aqui, ó, os seus resultados da meta. Mais um dia. Ele não está falando assim, hoje, graças a Deus, eu consegui bater meta. Não, ele está dizendo assim, ó, mais um dia de meta batida. E aqui os alunos têm realizado seus sonhos, têm conquistado seus sonhos. Esse aqui é o Kaique, ó, aluno novo também. Entradas baixas, dá uma olhada. Ó. Boa noite, professor. Com a aula de padrões dos candles e reversão, acho que está melhorando. Devagar nas aulas, mas continuo. Hoje foi 7-1. Operando o que, ó? OTC. O Kaique ele não tem tempo para operar durante o dia por causa do trabalho, ele só opera OTC. Tá aí, ó. Análise gráfica é para qualquer mercado, seja aberto, seja fechado. O que eu quero dizer com tudo isso, gente? O que eu quero dizer que você pode aprender com esse padrão
com o padrão gráfico você pode aprender a operar opções binárias. Você aprende a operar opções binárias quando você aprende como ler o gráfico, como saber ler o gráfico e como interpretar o gráfico, mesmo sendo um trader iniciante. Você aprende como operar opções binárias, você aprende como ser consistente, como analisar os gráficos, você aprende a forma correta de analisar os gráficos com análise gráfica, porque ela trabalha padrões, setores de padrões. Ela trabalha dentro de um padrão gráfico. O padrão gráfico ele tem que ter lógica e razão. O que acontece com muitas pessoas é que eles vêm para análise gráfica ou adiante dos gráficos aprendendo setups, aprendendo estratégias. Traça uma linha, tocou tantas vezes, entrou. Conta tantas velas, deu tantas velas de uma cor, entra na próxima. Gente, isso não existe. O gráfico ele precisa ser feito uma leitura, entender um contexto. Se você não fizer isso, de nada adianta. Tá bom? Esse é o recado que eu tinha para deixar para você hoje. Aprenda o gráfico, o padrão gráfico tem que ser desenvolvido, você tem que ficar especialista, um expert. Se você tem um interesse de parar de quebrar capital, fazer como o Thiago fez aqui, ó, não vou quebrar mais, eu vou aprender de forma correta. Se você quer parar de entregar dinheiro para corretor e aprender de uma vez por todas, o treinamento está aí. Só depende de você se desenvolver e conseguir conquistar aquilo que você tanto sonha, tá bom? Será bem-vindo, suporte direto comigo, eu posso te ajudar a tirar suas dúvidas. Tenho aulas todos os dias aqui no YouTube. Você que é novo, se inscreve no canal, ative o sino de notificações para não ficar de fora. Os likes são bem-vindos, os comentários após a aula também são muito bem-vindos e isso ajuda o canal a ser reconhecido e eu possa ajudar mais pessoas, tá bom? Então te vejo amanhã, numa próxima aula, num próximo trade. Fica com Deus. Fui!